Boa tarde, galera. Seguinte, hoje eu vou falar 10 coisas que eu fiz pra mudar a minha mente limitada, né? E como eu tô me tornando cada vez mais confiante, mais interessante assim. E eu tô aqui pra ajudar vocês. Eu quero muito ajudar vocês. E eu vou falar aqui pra vocês 10 coisas que eu fiz pra tirar minha mente da limitação do ego, né? E a primeira coisa que eu vou falar para vocês é leitura, né? Quando você lê novos livros, lê principalmente, né, a leitura da palavra de Deus, você expande a sua mente, você se torna, vamos dizer assim, não manipulável. Então a leitura ajuda muito para quem quer se tornar uma pessoa bem sucedida em muitas áreas, e é uma das coisas que eu recomendo para você, é a leitura. A segunda coisa que eu falo para vocês é: eu parei de reclamar da minha vida, né? Como eu recomendo, né? Porque quanto mais você reclama das coisas ruins, mais elas vêm até você, mais acontece com você. Então não reclame da sua vida, porque sempre que você reclama da sua vida, tem sempre alguém pior do que você. Se você tem um lugar para morar, se você tem um teto, se você tem uma comida, alguma coisa que te torne bem, que te deixe bem, então não reclame da sua vida. Terceiro lugar, eu parei de me comparar com os outros, né? Eu nunca fui muito de me comparar com os outros, né? Não tenho muito esse problema, mas às vezes pinta um pouco de inveja, né? Porque somos seres humanos. E o que eu recomendo para vocês é, ao invés de você se comparar com os outros, né? Vamos supor um exemplo em rede social, que você fica seguindo pessoas que não vão te agregar valor nenhum, ou até agreguem valor, em vez de você invejar ou ficar se comparando com essa pessoa, veja ela como um exemplo. Esse tipo de pessoas são um exemplo para você seguir, como uma referência, um símbolo, alguma coisa. Mas não se compare, porque a vida de você e dessa pessoa é completamente diferente. Então, não se compare com outras pessoas. Quarto lugar, eu fiquei sem redes sociais por um período de tempo, usando moderadamente. Ou seja, um exemplo que eu fiz muito, né, no caso, foi ter ficado uns, se eu não me engano, 15 a 14 dias assim, sem rede social e até mesmo sem celular, né, para fazer o teste, para ver como minha mente ia reagir. E foi muito bom, porque quando eu fiquei esses 15 dias sem rede social, a minha comunicação ficou melhor. Eu conversei com mais pessoas, tive mais confiança, e rede social é o tipo de consumo que só vai atrás da sua vida. E se você não usar para ganhar dinheiro, eu lamento dizer, mas vai acabar fazendo você se comparar com os outros. E é isso, quarta coisa. Quinta coisa, que no caso seria: eu me afastei de pessoas tóxicas, negativas, que estavam me atrasando. Eu foquei em pessoas positivas, e é isso que eu recomendo para vocês. Se você quer mudar realmente de vida, saia desse ambiente negativo que está te atrapalhando. A sexta coisa é: eu anotei todos os meus objetivos e o que eu quero ser no momento presente. Ou seja, eu tenho um diário, né, no caso esse daqui, onde eu coloco tudo aquilo que eu quero ser, tudo aquilo que eu almejo ser no futuro, às vezes no agora. Na verdade, o que eu quero conquistar no futuro, só que eu escrevo no presente. Exemplo, eu quero ser rico, então eu falo, eu sou rico. E isso funciona muito porque, querendo ou não, a psicologia, tudo aquilo que você fala e repete no presente e com total convicção, como eu tipo assim, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, positivamente, você acaba treinando essas coisas para sua vida. E eu posso dizer que funciona assim, e eu tô mudando bastante. Eu já vou sair dessa casa aqui que eu moro. Casa não, é apartamento de 2 cômodos. E eu falo para vocês, é muito bom. E é isso. Anote tudo que os seus sonhos, os seus objetivos, para você conquistar eles. Em sétimo lugar, eu parei de procrastinar, comecei a agir.
Ou seja, eu parei de ficar só falando e comecei a agir na minha vida. Comecei a parar de querer só ficar falando, só ficar na palavra, mas eu comecei a agir e mudou muita coisa na minha vida. Oitavo, foco não, né? Eu fiz jejum, né? Às vezes faço muito jejum, pelo menos 2 vezes no mês, de 1 a 3 dias, só bebendo água. Ou seja, por que eu falo que eu faço jejum? O jejum ele é importante porque o jejum ele meio, não só em questão espiritual, né? Que te tira de correntes que você estava acorrentado pelo inimigo espiritualmente falando, mas ele restaura todo o seu corpo, né? Quem diz que jejum não é bom sim, e eu faço jejum muitas vezes, nunca morri. Meu máximo que eu fiz jejum foram 2 dias e meio que eu consegui fazer. Depois disso, comi a comida e tudo mais, e eu fiz jejum bebendo água, né? Esses 2 dias e meio. E foi muito bom porque limpou meu corpo por dentro e eu me senti mais leve. O Espírito Santo conseguiu habitar na minha vida, né? E a nona coisa seria, eu faço uma caminhada não praticamente, né, todo dia não, mas umas 2, 3 vezes por semana para distrair minha mente desse mundo, né? Porque isso é uma forma de você sair do automático e ir pro controle da sua vida. No caso, quando você caminha, você sai, você faz exercício físico, né? Ou que possa ser exercício físico, mas eu vou colocar como caminhada para mim, no meu caso, pode ser para qualquer um, mas para mim seria caminhada, que me ajuda bastante, né, a caminhada. E eu caminho ali uns 2, 3 quilômetros e depois volto para casa e eu me sinto bem. É uma coisa que eu recomendo muito para quem é sedentário, principalmente. Em 10º lugar, o mais legal é que eu pratico. Tô lendo aqui também. Eu pratico. Ah, tá, sim. Esse daqui é um dos mais importantes, eu falo para vocês, que é a redução do seu ego. Você diluir seu ego, no caso, praticar o bem, fazer o bem e desconstruindo tudo aquilo que você acreditava que você era e começasse a fazer o bem. No caso, a dissolução do ego. Um exemplo que eu falo é falar com pessoas desconhecidas como bom dia, boa tarde, boa noite, né? Conversar com um estranho na rua e sei lá, como se fosse uma pessoa normal e é isso. E perdendo essa timidez. E foi assim que eu perdi realmente. Eu nunca fui um cara tímido, nunca fui, mas eu ainda tinha um pouco de receio por conta do país em que eu moro, que no caso é o Brasil, e do lugar também, do bairro, que aqui as pessoas são muito desconfiadas, elas não têm essa percepção da realidade, elas vivem com medo o tempo todo, e eu fico um pouco a par, né? Mas eu tô aqui para dar essa instrução aí para vocês e eu acabo aprendendo cada vez mais e mais e mais. E quanto mais eu diluo meu ego, quanto mais eu reduzo meu ego, mais eu aprendo e mais eu tenho a ensinar para as pessoas. Eu sou um jovem ainda, tenho muito a aprender, tenho muita coisa a aprender ainda na vida, mas é isso. E o mais importante disso tudo é a prática, é você praticar isso. Não estou falando que tudo que eu falei está certo, você pode praticar e tentar e ver se está certo. Mas vai da questão de cada um, né? Eu fiz tudo isso e eu estou melhorando muito, né? Eu tinha feito lá atrás e me ajudou bastante no período de 2023, quando eu fiquei 3 meses praticando autodesenvolvimento, tudo mais, né? Para me tornar uma pessoa melhor. E hoje eu posso dizer que eu estou me tornando uma pessoa cada vez melhor. E é isso que eu tenho para dizer para vocês, galera. Muito obrigado. Tô com a meta aí de bater 10 mil seguidores nesse canal e eu espero que você goste. Se inscreva, comenta e compartilha esse vídeo. Muito obrigado.